Olá, meu nome é Elisa Paiva, eu sou terapeuta holística. Seja bem-vindo ao meu canal e neste canal eu trago reflexões, ferramentas para que você tenha fortalecimento emocional, para você se fortalecer emocionalmente. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve e clica no sininho para mais informações. Hoje eu vim falar com você sobre você. Você se dá o luxo de cuidar de você, de prestar atenção em você, ou você perde muito tempo e energia com o outro. Hoje eu vim falar desse tema tão interessante, tão intrigante, que no passado fomos ensinados a cuidar do outro, a sempre esquecer, a sempre assim, o outro é mais importante, eu preciso ajudar, eu preciso cuidar. Lembre-se de uma coisa, só não foi ensinado uma parte muito importante. Se você não estiver bem, não tem como você cuidar do outro. Por isso hoje eu vim falar dessa importância. Que é importante você se cuidar. É importante você se dar o devido valor. É importante você olhar para você e prestar atenção na pessoa que você é, o que você precisa, para você estar bem com você, o que você precisa para crescer. E aí sim você auxiliar o outro. Porque é dessa maneira que você consegue auxiliar o outro. Quando você está bem, você emana essa energia, essa frequência maravilhosa. E as pessoas, elas chegam até você. Elas são atraídas pela sua frequência, pela sua energia. Dessa maneira, você consegue auxiliar as pessoas, porque você está bem. Você está bem com você está bem consigo mesmo, a sua carreira está bem, está tudo indo bem na sua vida. Quando você está nesse sentimento de luz, né? Quando você está se sentindo muito bem, em harmonia com você, em equilíbrio, daí sim você pode auxiliar o outro. Porque quando você está nessa sensação de paz, de espírito com você, o que acontece? O mundo pode estar um caos à sua volta, só que você consegue ter clareza, né? E você consegue ter foco. Então, quando você tem essa possibilidade, tem esse fortalecimento emocional, dessa maneira você auxilia muito mais as outras pessoas. Porque o que acontece? Na correria do nosso dia a dia, estamos sempre correndo, não nos dedicamos a nada, né? Porque corremos tanto. Se você trabalha das 9 às 5, aí trabalha, um trabalho às vezes é cansativo, fisicamente, mentalmente, e você chega em casa, vou preparar a janta, vou sentar na sala para dar uma descansada. Só que não percebemos que esse sentar na sala para dar uma descansada, que eu já fiz isso, então tô falando por mim, tá? Eu muitas vezes chegava do trabalho, eu vou sentar para descansar. Aí coloca um filme, não presta atenção no filme, porque está extremamente cansada, ou vai olhar as mensagens do celular, também não dá atenção, porque está extremamente cansada. E não nos percebemos que tanto o filme, o celular, tudo isso nos influencia. E essas informações, elas vão entrando no nosso inconsciente. Então, quando você está exausto, né, você capta muito mais informações. Então, cuidado com o que você assiste, principalmente nesses momentos de exaustão, de cansaço. Então, hoje eu vim falar para você se dar ao luxo de cuidar de você, de olhar para a pessoa que você é, se cuidar, se planejar. Por exemplo, se você decide perder peso ou caminhar por prazer, né? Eu amo caminhar. E aí você decide caminhar. Aí começa a caminhar com uma amiga. E a amiga, por exemplo, um dia não pode ir. Então você tem que ter aquela força de vontade de continuar caminhando, ser persistente. E para que você faça isso, existem algumas dicas, alguns truques, né? Então, uma das dicas que eu dou é você fazer um planejamento. Aí você faz esse planejamento e coloca ali no seu mural, sabe? Num lugar que você vê todos os dias. Porque quando você tem um planejamento, você tem as suas metas, você olha, então você tem tipo 90% de chance de estar ali sendo consistente, né, de alcançar o seu objetivo. Porque quando a gente fica com tudo aqui na mente, muitas das vezes essas coisas não saem, não vão para o papel, porque não nos planejamos, não nos organizamos. Quando você se planeja, você se organiza e você, por exemplo, começa a comentar com outras pessoas,
Quando você começa a caminhar, né? Você chama uma amiga para caminhar, é muito legal. Às vezes vem outra pessoa para caminhar também. E aí você começa naquele ciclo, conhece outras pessoas. Então você está gerando essa energia e isso te auxilia muito. É onde você percebe o suporte que vem do universo. Quando você dá o primeiro passo, todas as outras coisas se agregam, vão chegando até você. E é um mito você acreditar que você precisa cuidar do outro primeiro, porque se você não estiver bem, não tem como você cuidar do outro, né? Então, assim, por exemplo, quando você está no avião, então é importante você colocar a máscara, a sua máscara primeiro, porque se você não colocar a sua máscara, você não tem tempo de colocar a máscara na criança ou na pessoa que está do seu lado e nem em você. Então é muito importante que você cuide de você primeiro, porque dessa maneira você se eleva, né? Você tem uma frequência mais alta, tem mais clareza, mais foco, mais poder de decisão e poder mental mesmo, emocional. Porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida e nos abalam de tal maneira que não conseguimos agir, ficamos estagnados. Então, quando você foca em você, você tem esse poder mental e dessa maneira você consegue auxiliar outras pessoas. Por quê? Você está emanando uma energia mais elevada, uma frequência mais elevada. Então as pessoas percebem isso, se sentem mais seguras à sua volta ou então mais felizes. E você pode então auxiliar um número maior de pessoas. Então, eu vim falar para você que é muito importante você se dedicar a você. É importante você planejar, é importante você ter um tempo para descansar, para tirar uma soneca, sabe? Ou então para não fazer nada. Gente, é muito importante. Vocês sabiam da importância do ócio? Né? A gente fala, nossa, importante ficar sem fazer nada. É muito importante, porque a sua mente precisa respirar, ela precisa relaxar. E nessa correria louca do nosso dia a dia, não conseguimos fazer isso. Então, separe um tempo para você. E até isso, sabe? Até o hobby, esse momento de relaxamento, coloque no seu planejamento e coloque lá na parede, né? No seu mural, um lugar que você vê sempre. E aí você vai estar olhando, você, nossa, olha, essa semana eu fiz isso, isso, isso. É importante você começar com passos pequenos, tá? Então, por exemplo, a criança ela gatinha antes dela andar. Então, comece com passos pequenos. Quando eu comecei, eu meditava de 1 a 2 minutos. Hoje eu já medito por mais tempo. Então, comece meditando ou fazendo a atividade num tempo menor. Por exemplo, você pode fazer a respiração. Gente, respirar é incrivelmente maravilhoso. Respira profundamente, faça 5 respirações, comece com 1, aumente para 2, 5 e assim vai, assim por diante. E vá se dedicando cada vez mais a você. E também se admire, sabe? Se olhe, se admire, se parabenize, sabe? Aceite a pessoa que você é com muito amor e carinho. E seja feliz pela pessoa maravilhosa que você é. Olhe, preste atenção, porque muitas vezes não nos damos esse valor, tá? Bom, eu estou aqui para te auxiliar nessa jornada maravilhosa, para quebrar as suas crenças, porque assim como você, eu também tenho crenças e já trabalhei muitas delas. Por exemplo, uma das minhas crenças era essa, né? De sempre olhar para o outro primeiro. E eu criei uma outra crença que, ai, tudo eu faço 3 vezes. Então, assim, perdão. Por exemplo, o empresário, ele não tenta 3 vezes. Ele tá ali arriscando todo dia. A gente, né, por exemplo, você só vai olhar o resultado do empresário, né, o sucesso. Só que não percebemos que, por muitas vezes, a pessoa tá ali arriscando todo santo dia, né? E é isso. É você acreditar e falar, eu consigo, eu posso e segue. É isso aí. Bom, até mais, até o próximo vídeo. Vai ser um prazer te auxiliar. Entre em contato comigo e até mais. Fica com Deus.